papel do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Vamos mergulhar nas Escrituras para entender a importância do Espírito Santo na nossa jornada espiritual. O que é o Espírito Santo? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é uma parte da Trindade Divina, juntamente com Deus Pai e Deus Filho. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Além disso, Jesus nos fala sobre o Espírito Santo como um consolador e um guia. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará." É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora, vamos explorar como o Espírito Santo estava presente de maneira notável no Antigo Testamento. A Bíblia nos revela passagens que mostram o Espírito Santo capacitando líderes e profetas, demonstrando o seu papel vital na história da fé. Um exemplo marcante está em Êxodo, quando Moisés liderou o povo de Israel em direção à Terra Prometida. No livro de Números, capítulo 11, versículo 17, Deus disse a Moisés: "Descerei e falarei contigo ali. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, para que te ajudem a levar a carga do povo, para que não a leves tu só." Além disso, vemos o Espírito Santo capacitando os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Suas visões e mensagens eram inspiradas pelo Espírito Santo, e isso nos mostra a influência divina em suas palavras e ações. Podemos encontrar outras referências ao Espírito Santo no Antigo Testamento, fortalecendo a ideia de que o Espírito sempre esteve ativo. De Gênesis a Malaquias, vemos o Espírito Santo orientando, capacitando e inspirando pessoas para cumprir os planos de Deus. O Antigo Testamento nos proporciona uma visão profunda de como o Espírito Santo operava de maneira notável na vida das pessoas, preparando o cenário para a vinda do Messias e a efusão do Espírito no Novo Testamento. O Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, testemunhamos a vinda do Espírito Santo de maneira poderosa e transformadora, como registrado nos Evangelhos e no livro de Atos. Vamos explorar o papel do Espírito Santo no contexto do Novo Testamento. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Uma das passagens mais icônicas é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme descrito em Atos 2. Naquele dia, os discípulos receberam o Espírito Santo em línguas de fogo, capacitando-os a comunicar o Evangelho de maneira miraculosa. O Espírito Santo na vida de Jesus. O Novo Testamento também revela como o Espírito Santo desempenhou um papel crucial na vida e ministério de Jesus. Logo após seu batismo, o Espírito desceu sobre ele e ele foi levado ao deserto, onde enfrentou tentações. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 4, versículo 1. O Espírito capacitou Jesus a realizar milagres, pregar e cumprir a vontade do Pai. O papel do Espírito Santo nos apóstolos. Além disso, o Espírito Santo desempenhou um papel vital na capacitação dos apóstolos para espalhar o Evangelho. Eles receberam o Espírito no cenáculo, conforme descrito em Atos 2, e a partir desse momento começaram a realizar milagres, pregar com ousadia e estabelecer as bases da igreja cristã. Os frutos do Espírito Santo. Não podemos esquecer os frutos do Espírito Santo, que são destacados em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Esses frutos, como amor, alegria, paz, paciência e outros, refletem o caráter que o Espírito Santo produz na vida dos crentes.
O Novo Testamento nos revela a obra transformadora do Espírito Santo, capacitando Jesus, os apóstolos e, por extensão, todos os crentes a cumprir a missão de espalhar o Evangelho. Ele é o guia, consolador e capacitador que nos auxilia em nossa jornada de fé. A obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é multifacetada. Ele nos convence de pecado, justiça e juízo, como Jesus nos ensina em João, capítulo 16, versículo 8. Além disso, o Espírito Santo nos auxilia na oração e na compreensão das Escrituras. Para muitos de nós, o Espírito Santo é o selo e a garantia da nossa salvação, como vemos em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Em resumo, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental na nossa fé e na jornada espiritual de todos os crentes. Convidamos você a buscar uma relação mais profunda com o Espírito Santo por meio da oração e do estudo da Bíblia. Que Ele possa guiar, consolar e fortalecer cada um de nós na nossa caminhada de fé.